Muito bem. O que eu estou chamando aí o açaí do Grão-Pará é porque no estado do Pará você tem, geograficamente, duas grandes regiões, são várias, mas uma divisão rápida, uma mais articulada historicamente a partir do momento colonial e tal, que combina três mesorregiões, a metropolitana de Belém, Nordeste paraense e do Marajó. E nessa combinação das três regiões você tem o que seria hoje 92% da economia do açaí, vem daí. E com tudo que ela comporta, como a gente vai ver aí. Então, essa é a ideia, essa é a denominação do açaí do Grão-Pará. Está falando dessas três mesorregiões. Muito bem. As preocupações que o artigo traz, o capítulo do livro traz, são várias. Quer dizer, eu fiz aqui uma narrativa que eu entendi adequada para fazer a exposição hoje. Então, tem um monte de faltas, mas de propósito, para poder ver se consigo, no tempo, trazer tudo que devo. Mas há uma preocupação geral em combinar. Você hoje lê. A primeira coisa, assim, antes disso até, né, a gente tem uma ideia geral de que trabalhar com a ideia de arranjo produtivo local, não é, em última instância, tem uma aspiração, não é, dado que a gente está operando uma ontologia sistêmica, né, tem uma aspiração de ser base de análise de sistemas superiores. Com isso, então, tornar, digamos assim, essa referência inicial, primordial, básica, né, a base de uma análise de economia regional, economia nacional, se for o caso. Começando com a local, etc. Mas, enfim, poder fazer esses saltos. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia se você quer fazer isso e mostrar em cada nível, digamos assim, né, os elementos sistêmicos-chave para explanar certas dinâmicas, não é? Então você tem que superar essa dicotomia aí. Então, a gente lê na literatura sobre a avaliação das aplicações dos diversos enfoques para análise de desenvolvimento regional na Europa, por exemplo. Então, o Harris faz uma coisa muito boa, um artigo dele, em que ele vai ver que os enfoques são, ou, de um lado, você privilegia, né, os fundamentos qualitativos, etc., que a gente pode organizar aí nessa categoria de eficiência schumpeteriana do crescimento, ou você faz isso, ou você vê as lógicas de fluxos, né, interagindo, e elas próprias com capacidade de explanar dinâmicas sistêmicas de diversas ordens por interações pecuniárias que sejam, mas que têm resultado sistêmico explanatório, digamos assim. E aí você tem o que seria eficiência de crescimento. Ocorre que essa coisa não pode ser uma coisa ou a outra, não é? Porque, como a gente vai ver, a gente está vendo isso aqui na pesquisa da economia do açaí o tempo inteiro. Essa eficiência de crescimento, ela traz um monte de explicações, em vários casos, e hipóteses e encaminhamentos para você entender, né, o sentido da eficiência schumpeteriana. E vice-versa. Então, em algum momento, você tem que ter capacidade, primeiro teórica, de explanar as interações, há esforços interessantes nessa direção e tal, e depois metodológico, para poder dar conta disso. Então, essa é uma coisa que a gente tenta fazer, né, nessa pesquisa do açaí. Então, fugir do ou e entrar no i, quer dizer, tem que fazer as duas coisas. Tá? A outra coisa é situar os arranjos em sistemas superiores. Então, a economia do açaí, quer dizer, para além, ou como um elemento-chave na compreensão dos arranjos produtivos, hoje, agora está no plural, então a rede acompanha essa nossa pesquisa há tempos e vê que, em um dado momento, a gente trouxe aqui uma ideia que era meio o APL do açaí. Agora, com
esse uso múltiplo de metodologias, etc., a gente chegou em vários, são vários arranjos, na verdade. E aí você tem uma interação entre vários arranjos que compõem uma economia do açaí, é outra dimensão, é outro sistema com dinâmicas próprias, etc. Então, você tem que situar então, o arranjo na economia do açaí. Você tem que, ao final, tendo as duas coisas já feitas, avaliar a dinâmica disso, que é o que também a gente vem tentando fazer. Bom, então, vou repartir, tem duas narrativas aqui. Então, uma, eu não sei se vou conseguir fazer as duas. Eu privilegiei essa primeira porque ela é menos usual, digamos assim, e portanto, eu teria mais, se quiser, interesse ou urgência em mostrá-la. Mas uma narrativa seria organizada pelo que seria a eficiência do crescimento, e a outra narrativa seria organizada pelo que poderia ser tratado como eficiência schumpeteriana. Essa primeira narrativa é como a gente pode ver essa dinâmica agora, ao final ver a dinâmica, né, tendo os elementos controláveis, digamos assim, na forma de fluxos mensuráveis, etc., etc. Por que isso? É amor à econometria, essas coisas? Vou fazer o parêntese para limpar isso. Não é não. É porque tem várias coisas que a gente, depois de analisar um arranjo produtivo local, tem que trazer como digamos assim, indicativos de ação, inclusive, que precisa de discernimento nesse campo. Não é? Para vir nós, como economistas, temos várias heterodoxias que trabalham isso também. Não é? Se quiser, o pessoal da Escola da Regulação Francesa tem forma de analisar regimes de crescimento em que, por exemplo, a questão da distribuição, aí com interações kalekianas, etc., etc., a questão da distribuição de renda, quer dizer, se a dinâmica é explicada por um processo de distribuição e, portanto, conduzido por uma demanda baseada em salário, não é? Pode ser visível e é uma questão-chave. Afinal, esse arranjo, quando ele se move distribuindo ou concentrando. Não é? E quando ele distribui, essa distribuição vira numa virtuosidade que move o conjunto para frente ou não? Não é? Isso é uma pergunta fundamental. E aí, tanto o pessoal da regulação como o pessoal, os caldorianos, por exemplo, é a mesma coisa. Crescimento demand-led, no fundo baseado em salário, ou crescimento profit-led, por exemplo, é uma grande indagação que essas formas de visualização tendem a indicar. E várias outras a isso associadas. Bom, então, ok. Enfim, poder ver as coisas nessa perspectiva, você tem que situar os arranjos primeiro, né, em economias, porque senão você não consegue ver. E aí, no caso do açaí, vou ver o que é que isso demonstra. E depois observar os fluxos de produto primeiro, né? Porque aí é que você visualiza os APLs como sistemas em operação, digamos assim. Bom, então, a primeira coisa é que aí agora, ideia de economia, temos a economia local do açaí. Ela não trabalha só, tem dois grandes segmentos nessa economia, cada um desses segmentos tendo diversos arranjos produtivos, alguns arranjos produtivos. Um primeiro segmento o que está mais visível, hoje em dia, desculpa, a coisa de 15, 20 anos atrás era o outro, é o da polpa de açaí. Essa aqui é aqui que eu foco, né? Max? É aqui, é o vermelhinho aqui no meio? Então, esse azul aqui, você vê que sai de uma coisa de 50% né, cresce enormemente. Isso é o significado, né, a estrutura relativa da polpa, isso que está rodando no país todo, que exporta, etc., etc. Então, esse segmento aqui, não pode ser que já analisei isso aqui como um arranjo. Hoje está claro que não é, que não pode ser assim. E aqui o de palmito, né? O caule da palmeira que produz a fruta,
ele pode ser utilizado, não é? Como um palmito com uma grande qualidade, aceitação, etc. E, enfim, a composição dos dois tem esse caráter, não é importante a gente ir adiante, e eu vou me focar agora no que seria o segmento de produção de polpa de açaí, né? Essa que é exportada para o resto do país e para o mundo. Bom, então, hoje em dia a gente tem condições, tem método e tal, para distinguir o que seria, para poder ter condições de fazer aquela análise de eficiência de crescimento, distinguir o que seria os elementos de uma equação de produto, né? A gente consegue distinguir todos eles e associá-los aos seus respectivos arranjos produtivos e à natureza desses arranjos produtivos. Tá? Bom, então, aqui importações é um item, não é? Importações em si não forma arranjo produtivo, alimenta como input, etc. Não vou me deter nisso. Mas aí você tem um arranjo produtivo, base de exportação, esse que tem, ou esse componente, né, que tem levado, né, a polpa do açaí para o resto do país e para o mundo. Bom, aí aqui tem dados relativos a ele tem crescido a 26% ao ano, são 17 anos aqui de análise. Então tem uma taxa super chinesa, ele tem crescido muito violento. Agora, ao lado dele, você tem os APLs, que são plural, isso aqui é um só. Ele tem, ele pode ser completamente analisado como um. A narrativa sobre ele, não do que seria a eficiência schumpeteriana, é absolutamente sensacional. Se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho. Mas aqui temos os dados, os primeiros dados, digamos assim, no que se refere aos elementos de fluxo que a gente precisa para uma análise de eficiência de crescimento. Ao lado dele, você tem APLs de consumo doméstico de açaí. Por que APLs? Porque você tem um APL que faz o abastecimento de Belém, né? O açaí para o paraense provavelmente é mais importante do que o leite para sei lá, cidades europeias, que tomam muito leite ainda. Não é? Então, o abastecimento de Belém montou, desde o século XIX começou, mas sobretudo nos últimos 30 anos, 40 talvez, não é? Uma estrutura fabulosa, baseada em uma lógica própria, enfim, um arranjo produtivo próprio. Agora, além dele, você tem em cada sub-região ali da região do Grão-Pará, você tem APL, pequenos APLs, né, cadeias curtas, etc., bem caracterizados, que abastecem com uma lógica também própria, né, abastecem aquela sub-região. Bom, então, isso tudo você pode metodologicamente separar, mas você pode, aqui está agregado por muitas razões, tem crescido em velocidade muito menor, mas tem crescido muito mais rápido do que a população. Isso em si traz informações muito importantes, tem, né, o conjunto deles. Bom, agora, ao lado deles aqui você tem arranjos produtivos locais, voltados para o consumo doméstico de outros produtos, são vários associados à economia do açaí, né? E você tem a variável de investimento produtivo para compor o conjunto aqui do que seria a função de produto. Muito bem, isso aí são as composições, como isso tudo tem evoluído no tempo, não é? O APL base de exportação é esse preto, tem crescido em importância muito, Os de consumo doméstico têm diminuído em importância relativa, porque crescem em taxa menor, mas crescem, como falei, a 9%, portanto, a importância do mercado interno tem crescido enormemente também, criando uma dinâmica muito, muito especial. Uma dinâmica que, enfim, tensiona, né? Rendimento dos camponeses, rendimento dos assalariados, que é o que a gente vai ver em seguida. A gente precisa ver esse conjunto de tensões, como é que se transforma no que seria a distribuição do resultado, né? Então a gente tem que ter condições de ver isso para poder seguir adiante, se quiser, entender eficiência
de crescimento. Então, observar fluxo de trabalho e de renda. Aqui eu estou prestando os elementos mais próximos ao que seria a ideia inicial da mesa. Então, você tem que saber os valores de aplicação de trabalho, etc. Aqui tem um dos indicadores, que é o emprego. Só o segmento de polpa, esse segmento que a gente está analisando, são 125 mil lugares de trabalho, né, ocupações nessa economia. É uma economia imensa, muito importante para a região, mas em termos absolutos, assim, é importante em qualquer perspectiva. Tá? Mas, enfim, aquilo lá é emprego, né? Eu não estou vendo direito, mas o último dado lá é em torno de 125 mil. Né? Bom, aqui a renda, ela mesma, tem o mesmo valor do produto, sabemos todos. O importante aqui é a partição, né? Então, novamente, se eu quero ter condições de eficiência de crescimento, eu tenho que ver as partições. Então, essa renda se distribui assim, ó. Isso aqui é a renda líquida dos camponeses que estão envolvidos no arranjo. Isso aqui é a renda líquida das empresas rurais que estão envolvidas no arranjo. Isso aqui são os lucros urbanos, industriais e de comércio. Podia separar também, mas não vale a pena. Né? Bom, e aqui são os salários rurais e aqui são os salários urbanos. E aqui impostos, etc. Né? E aqui as formas como isso se distribui ao longo do tempo, não é, em termos absolutos, etc., e aqui as composições relativas. Novamente, se eu, observando já a dinâmica de partição, em termos relativos, a renda dos camponeses diminui, não é, em proporção ao resto, mas muito em função, quer dizer, ela cresce em termos absolutos, só que é uma taxa menor do que o crescimento dos lucros urbanos, né? Que é bem mais rápido, etc. E a divisão dos salários urbanos, salários rurais, etc, etc. Bom, com isso tudo, eu tenho condições aí agora de pensar em dinâmica. E pensar em dinâmica nesse contexto, quer dizer, nesse contexto teórico nosso, e metodológico, e operacional, e político, né? Fazer uma combinação entre o que, se quiser, caldorianos, né? Neo-keynesianos de algumas estirpes, mas liderado pelos caldorianos, vem fazendo junto a uma convergência importante através do Bouyer, do Petit, uns caras importantes da Escola da Regulação Francesa, não é? Trazendo essa ideia de regime de crescimento numa noção bem estrutural e dinâmica ao mesmo tempo. Só que você tem que combinar isso com uma lógica evolucionária que orienta, digamos assim, a visão de movimento de última instância que nós todos temos. Não é? Então, isso aí é uma maneira como o pessoal dos ciclos adaptativos, que eu acho que é uma metáfora interessante que a gente traz no artigo para pensar algumas coisas, como ver a dinâmica de crescimento nos seus diversos movimentos. Bom, vamos focar aqui, são 3 elementos chaves que eles trazem para explanar o movimento. Um é resiliência, o outro conectividade e o outro acumulação de capacidades, pensado em termos sistêmicos gerais. Né? Pensado economicamente, então, a acumulação de capacidade pode ser traduzida em acumulação de capital tangível e intangível, capital físico, etc, etc, mas acumulação de capacidades. Bom, se você pega... esse movimento aqui cresce, aqui estabiliza, aqui cai, depois retoma, depende. Essa visão das coisas mais ecológica, não tem, essa ciclicidade, ela explanação heurística apenas, né? Qualquer movimento desse pode acontecer em qualquer etapa, não há uma sequência necessária, etc., a não ser em situações excepcionais, em rotas, não é exceção, né? Então, nessa ótica, a visão do ciclo de vida é um caso particular, é uma exceção, é uma das possibilidades. O resto está aberto, etc. Por isso que é interessante. Para a gente pensar teoricamente e metodologicamente, o importante é que cada momento desse, cada etapa evolucionária,
Pode ser, quer dizer, primeiro tem requisitos, não é, que são claramente explanados pela interação de fluxos. Tá? Uma fase dessa daqui só acontece com rendimentos crescentes, por exemplo. Aqui, rendimentos constantes, aqui, rendimentos decrescentes, etc. Bom, mas, ao mesmo tempo, o rendimento decrescente se combina, na visão pós-keynesiana, etc., etc., com maior ou menor distribuição de renda, maior ou menor concentração, portanto, maior ou menor utilização do lucro na forma de investimento. Então, esses elementos quantitativos que estão por trás. A interação das duas coisas fazem um regime, na verdade. Quer dizer, quando os caldorianos, quando o pessoal da Escola da Regulação está falando em regime de crescimento, ele está falando em alguma né, a explanação a partir, né, da interação dos fluxos, né, das dinâmicas que justificariam uma dessas fases aqui. Tá? E explana isso. E demonstrando, né, estamos em rendimento crescente, decrescente, etc., você demonstra o primeiro, né, o primeiro panorama de algo, isso aí, né, mas a gente está trabalhando com isso também, mas de algo, não que compõe múltiplos movimentos sistêmicos de natureza muito importante para a explanação da dinâmica do sistema e para a explanação do que fazer. Né? Novamente, explana sobre a distribuição de renda, sobre aquilo que a gente vem falando desde o início da fala. Bom, então, um modelo como esse pode ser a base da possibilidade de eu visualizar se um arranjo dentro de uma economia local, ou um segmento de economia local, está em movimento ascendente, descendente, estagnado, etc. Enfim, onde é que ele está? Né? Porque, a depender de onde ele está, eu tenho que ter políticas diferentes, eu tenho que pensar sobre ele de modo completamente diferente. Né? Bom, isso aqui, as aplicações que a gente está fazendo para a economia do açaí, isso aqui é um resultado, não vou falar detalhes sobre eles, eu ainda tenho tempo. Quanto tempo eu tenho? Bom, e aqui eu começaria outra narrativa, se quiser, eficiência schumpeteriana. O que a gente deriva da reflexão teórica é que você vai conseguir ter controle dessa eficiência, controle completo dessa eficiência schumpeteriana, se você controlar, não é, o que está se passando com as trajetórias tecnológicas, aí trajetória pensada como, se quiser, uma estruturação que combina estrutura produtiva com cultura técnica, com instituições, etc., pensado de uma maneira a dose, mais explanado, mais explícito, né, do que o próprio Dose faz consigo mesmo, mas assim, com essa conotação de estruturação que integra, né, os múltiplos componentes que nos importam, mas que tem, no fundo, né, um processo evolucionário de organização de meios, e essas organizações facilitadas ou bloqueadas por dimensões institucionais, naturais, o que seja, não é? Em movimento. E aí você precisa entender, no fundo, quer dizer, ir a fundo sobre a lógica dessa evolução, da trajetória que está por trás. Claro, também no artigo a gente chama atenção para o fato de que você não tem trajetória tecnológica descolada de cadeias de valor, de processos de valoração do resultado da trajetória tecnológica. Né? Então, essas coisas estão combinadas. Mas quem comanda é a trajetória. Né? Bom, ok. Então, ver isso é fundamental. A segunda coisa fundamental é ver como é que essa trajetória opera. Então, o momento particular dela, quer dizer, então, as respostas que ela dá, mas também os ganhos que ela tem no momento da interação com uma economia local, com as condições específicas prevalecentes ali, seja em condições naturais, seja em mediações institucionais, seja em capacidades, né, existentes. Então, olhando as duas coisas, você, enfim, tira a substância, né,
do que seria essa eficiência schumpeteriana. Afinal, se acumula ou não capacidade. E a lógica dessa acumulação tem sustentação, não tem, está amparado em quê, etc, etc. Muito bem. Enfim, quanto tempo eu tenho? Eu fico agoniado. 5 minutos. Eu não vou para aqui porque exige mais tempo. Então, vou tomar um pouco d'água. Muito bem. Então, no caso do açaí, o que é que a gente podia contar nesses 5 minutos? Esse arranjo produtivo que a gente está separando, arranjo produtivo que abastece a cidade de Belém, arranjo produtivo que se montou durante 100 anos, digamos assim. Não é? Ele se montou, desenvolveu uma capacidade tecnológica própria, desenvolveu, própria no sentido de conhecimento, houve uma série de movimentos de passagem, do processo, digamos assim, domiciliar de produção da polpa de açaí, que era amassado com as mãos. Hoje ainda, nas áreas rurais, as que não têm eletricidade, muitas delas ainda, muitas situações, ainda o processo é esse. Você tira a polpa, as mulheres tiram a polpa com as mãos, num processo em que tem uma lógica de fricção, adição de água em certas proporções, aquele conhecimento é doméstico e ao final produz a polpa de açaí, o que seria o vinho chamado. Para passar esse processo de uma forma manual para uma forma mecânica, teve alguns estágios. Um primeiro estágio foi a produção de uma máquina de madeira, de uma máquina manual, a manivela de madeira, muito interessante como isso aconteceu. Isso foi o quê? Nos anos 40, do século passado. Um carpinteiro habilidoso, etc. Desenvolveu, inclusive, ferramentas para fazer isso. Fez a primeira... no fundo, ali ele organiza o princípio que vai, afinal, basear o que seria a trajetória tecnológica desse arranjo produtivo local. Bom, essa máquina de madeira foi o primeiro ponto. 10, 15, 20 anos depois, isso virou uma máquina de metal, mais 5 anos depois, eletrificada, passando de ferro para aço inoxidável, por muitas razões, mas no processo foram feitos muitos movimentos tecnológicos para preservar o sabor, aquele sabor culturalmente desenvolvido, aquele requisito, sabor, cheiro e cor. Bom, e essa rota tecnológica está presente nesse arranjo produtivo até hoje. O arranjo produtivo exportador, aquele base de exportação, ele inicia baseado nessa trajetória tecnológica. Avança com ela até um certo momento, vai dando escalabilidade, aquilo que os batedores artesanais tinham no máximo como 12 litros de processamento, eles levam isso até 70 litros de processamento, mas preservam os princípios. E os princípios tecnológicos todos são com a finalidade de manter o sabor, a cor e o odor, que a cultura local determinou como sendo os elementos de definição de qualidade. Quando chega em 2001 e 2002, você tem um processo de concorrência de trajetória, chegando nesse arranjo de exportação a trajetória de produção de polpa de fruta em geral, que é uma tecnologia própria, que tem também a sua história e tem o seu domínio no processo de produção de polpa na Europa, nos Estados Unidos e aqui entre nós também. Então ela entra e começa a concorrer com essa, digamos assim, endógena. E hoje em dia o arranjo de exportação, o base de exportação, ele está num movimento de profunda concorrência e de definição de domínio. Muito bem, mas o que é interessante aqui nesse movimento é que essa nova trajetória que chega, ela chega, para alguns pode parecer, até para mim pareceu, tardiamente. Ela
parecia ser lógico que ela estivesse presente já desde o início dos anos 90, que é quando começa o processo de exportação de açaí. Não esteve. E não esteve por quê? Porque, na verdade, até aquele momento, ou né, no início do processo, prevaleciam os critérios de qualidade da cultura local. O que se passa em seguida é que o açaí deixou de ser um produto que é gostoso, porque tem aquele sabor, etc, etc, e bom, e é um superalimento, as populações locais sabem disso também. Ele deixou de ser aquele elemento lúdico que a gente fala, mas aquele sensorialmente controlado pela cultura local, e virou algo abstrato. Então o açaí é açaí porque os caras de academia gostam, porque não é, tem, é um superalimento, né, tem super antioxidantes, isso e aquilo. Então deixou de ser um produto de cultura, ou controlado pela cultura, e passou a ser um produto controlado pelos laboratórios, em que o sabor não tem importância nenhuma, a rigor, né, mas sim o que se promete, né? Com os elementos intrínsecos que ninguém sabe, não tem tradução sensorial, em princípio. Então, isso permitiu a uma trajetória que não tinha a habilidade, a trajetória tecnológica, né? Que não tinha a habilidade, não tem até hoje, né? A habilidade de manter o sabor, o cheiro, etc. Ela não tem essas habilidades internas, falta elas, eu tenho discutido com os engenheiros para ver onde é que... Estou fechando, mas claramente não tinha poder entrar e concorrer com a outra, porque ela exporta para quem não entende de açaí. Quem entende não toma aquela porcaria, né? Quer dizer, a gente testou agora na pesquisa da OIT, né? As pessoas não tomam, as pessoas locais tomam aquilo, não é por conta da granola, né? Que é um sacrifício, é um sacrilégio. Essa mistura, o paraense fica angustiado, banana, pelo amor de Deus, granola e tal. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, no fundo, as pessoas não sabem o que é açaí. Então, seja aqui, seja no Sudeste, seja lá fora, né, esse controle de qualidade fundamental pela capacidade de atender requisitos sensoriais, isso está fora. E, portanto, enfim, essa concorrência tem sido possível e é provável que, nesse APL, essa outra trajetória exógena finde superando a endógena. Bom, acho que termino por aqui.